Mais uma semana, mais um Ler Açores. Bem-vindo! O convidado de hoje viveu a sua infância em São Miguel e mais tarde rumou ao continente. Dramaturgo, guionista e professor de escrita criativa nas produções fictícias. Sim, o nosso convidado de hoje é Nuno Costa Santos. Eu normalmente, quando vou para as aulas, faço um exercício, vou mesmo à estante, espreito, confio um pouco na inspiração daquele dia. Tenho um guião da aula, mas não sei quais são os petiscos literários que vou levar naquele dia. E depois escolho-os. Dão-se aulas de escrita criativa, convocando as pessoas para tirarem os textos da gaveta e para tentarem olhar para esses próprios textos com outro olhar, um olhar mais avisado, mais desperto, mais consciente dos mecanismos que essas pessoas utilizam, muitas vezes sem os saberem. Portanto, há um registro de laboratório, há um registro de leituras, visionamentos, no caso de escrita para televisão, não é? É um momento de partilha, tem um lado de psicoterapia de grupo, porque as pessoas trazem os seus textos, alguns deles muito íntimos. Tentamos pôr um bocadinho tudo em causa. E tentamos também, muito importante e fundamental, que haja sentido e espírito crítico em relação aos textos que são apresentados. O humor é uma espécie de arma secreta do tímido, não é? Uma forma de contornar os engulhos e as barreiras que tem em relação aos outros. E alguns dos escritores e dos atores e dos protagonistas e dos performers que utilizam o humor, dos quais eu gosto mais, têm realmente essa timidez. Nas produções fictícias, há um lado fictício na ideia das produções fictícias. As produções fictícias começaram por ser um grupo de criativos e de guionistas que se reuniam num espaço, num apartamento em Lisboa, mas hoje em dia as pessoas trabalham muito em casa. Hoje em dia as produções fictícias estão mais transformadas em salas de reunião, para projetos específicos. Há muita gente para fazer contactos, para arranjar novos projetos, mas eu passei uma fase das produções em que realmente havia o brainstorm, tudo à volta de uma mesa. Tenho este lado mais ligado ao humor, embora eu não me considere um humorista, eu considero-me um autor que utiliza o humor. Várias pastas literárias e criativas. Tenho uma pasta mais especificamente humorística, tenho uma pasta mais literária e ficcional, tenho uma pasta mais poética, tenho uma pasta mais de documentário. Portanto, eu tenho várias pastas. Isto, por um lado, pode ser uma virtude, mas, por outro lado, pode ser um defeito, não é? Mas eu, aos 38 anos, acho que também não vou mudar. A minha relação com a literatura nasce da leitura dos livros que o meu pai tinha em casa. Passa justamente por olhar a estante, escolher os livros que me diziam mais, mas também por algumas recomendações dele. O meu percurso literário é um percurso que começou com os rabiscos, com os rascunhos, com os tentames e que depois foi se solidificando. Fui ganhando coragem, não é? Isso digamos, é assim que o escritor vai crescendo. Tenho um livro não publicado de contos e depois também escrevia poesia, mas aquela poesia que todo adolescente escreve, possivelmente. Também escrevi um diário durante o tempo da faculdade. Portanto, depois de vários exercícios, também depois de várias colaborações com a imprensa, comecei pelo Açoriano Oriental e até por um suplemento literário do Açoriano, que era o Pulsar, dirigido pelo terceirense Rui Machado, resolvi entrar na ficção. Também antes já tinha escrito umas pequenas histórias, mas nada de especial. E então fiz um primeiro livro de contos e esse foi a minha estreia. Não os publiquei. Publiquei mais tarde um livro híbrido, que está entre a novela e os contos, que são basicamente histórias que se entrecruzam e que se chama 10 Regressos. Neste momento estou a terminar a escrita de uma peça de teatro para a Luna Maria II
que é uma peça chamada Condomínio da Rua, que foi uma peça que me deu muito prazer, mas também muito esforço. Ainda estou a retocá-la, a retrabalhá-la. É sobre um universo dos sem-abrigo e tem a encenação do João Mota e um parecer técnico ou científico do Daniel Sampaio, porque trata-se de algumas pessoas que têm patologias psiquiátricas. Estou a iniciar um livro de ficção, um novo livro de ficção, que terei de ter pronto no ano que vem, pelo menos é um objetivo que eu tenho. Tenho um livro de crónicas que vou reunir. Às vezes estou a terminar a reedição de um filme que é sobre uma vinda aos Açores para vir buscar os discos da adolescência, e que nós achámos que aquilo merecia ser retocado, retrabalhado. É a minha terra, basicamente, é a minha casa, embora nós vamos encontrando ao longo da vida outras casas, não é? E não posso também dizer que a minha casa, a casa onde vivo em Lisboa, não é a minha casa, é a minha casa. Tenho o meu bairro também em Lisboa, encontrei o meu reduto de conforto, mas aqui nos Açores encontro, para já, é um território que eu acho que ainda tenho de calcorrear e percorrer e ouvir muitas histórias, porque muita da escrita parte da audição, para trabalhá-lo criativamente. Tenho muitas histórias para escrever e para contar sobre os Açores. Portanto, para além de ser a minha terra, é um sítio, e é um sítio que suporta, onde vive um povo, que é um povo, que é o meu povo. Um açoriano no mundo das produções fictícias. Nós regressamos na próxima semana. Até lá, fique bem e fique na companhia de boas leituras.